Olá, vamos dar continuidade ao nosso curso de capacitação em língua portuguesa. Eu, Família Pontes, professora Ruth Viana, vamos hoje abordar um assunto muito interessante, muito legal e muito leve de se estudar, né? Que são as tipologias textuais. Hoje, especificamente nesta aula, nós vamos trabalhar duas tipologias textuais, a narração e a descrição. Em primeiro lugar, o que seriam tipologias textuais? São tipos de redação, ou composição, ou produção de texto, como queira dizer. Mas tudo que se escreve recebe um nome genérico de redação. Existem três tipos de redação: a descrição, a narração e a dissertação. É importante que você consiga perceber a diferença entre elas, particularmente para este módulo entre narração e descrição. E nós vamos iniciar por narração. O que é uma narração? De toda forma, para a gente entender melhor a questão, narração é contar. Não é isso? É isso que o brasileiro faz todo o tempo. Ele conta histórias, ele fala fatos, ele diz o que aconteceu. Normalmente, o ser humano tem uma tendência muito grande a contar, nem que seja mentiras, mas conta muitas coisas. Não é isso, Ruth? É interessante que a narração ela não tem até tanta dificuldade, porque, por exemplo, nós temos a figura do narrador do futebol. É muito interessante, porque realmente ele vai narrando o que vai acontecendo. Quando ele faz um comentário pessoal, aí ele entra noutro rumo, né, professor Famir? Exatamente. Porém, é uma narrativa, ele narra acontecimentos, o início, o meio, até chegar a um final, mas é uma narração. Exatamente. O ato de narrar é histórico, não é? O ato de narrar certeza. acompanha o homem por toda a sua vida. Ele vem contando histórias, vem contando o que aconteceu, ele vem contando no dia a dia, os poucos minutos, várias histórias que ele passou, muitas questões que ele entende que são importantes, ele guarda na memória e vai contando esses fatos ao longo do tempo, né? Mas, tecnicamente falando, são elementos fundamentais da narração. O que deve existir numa narração, né? O que deve existir num texto para que ele se torne narrativo? O fato, é óbvio, né? Quem conta, conta alguma coisa para alguém, narra alguma coisa para alguém. O episódio ou o incidente, o quê? Personagens, porque devem existir personagens, porque quando a gente conta alguma coisa sobre alguém também, não é? Tem que existir os personagens dessa história envolvidos nela. Quem? Vamos lá. Por exemplo, nesta pequena narração, em uma noite chuvosa do mês de agosto, Paulo e o irmão caminhavam pela rua mal iluminada que conduzia à sua residência. Subitamente, foram abordados por um homem estranho. Pararam, atemorizados, e tentaram saber o que o homem queria, receosos de que se tratasse de um assalto. Era, entretanto, somente um bêbado que tentava encontrar, com dificuldade, o caminho para a sua casa. Não é isso? Então aqui a gente viu um fato ocorrido, os personagens que estiveram envolvidos nesse fato, e a esse texto nós podemos classificar como narração. E é interessante, professor Famir, que na questão da narração tem um provérbio popular que diz que quem conta um conto, aumenta um ponto. Um conto é um tipo de narração, pode ser uma descrição, mas é um tipo de narração, uma narrativa. E normalmente é muito interessante. Tem até uma brincadeira que nós chamamos de telefone sem fio, que começamos com uma notícia e de repente ganha uma dimensão muito interessante, muito ampla. E a narração, inclusive, ela ocorre na fofoca. Também. Só que os personagens da fofoca, os que geraram a fofoca, tem um tipo de narração que a gente conta, mas não dá o nome direto. Falaram. Quem é que falou? Não sei. Exatamente. Que depois nós vamos ver que tem a narrativa de primeira pessoa ou de terceira ou pessoa. de terceira pessoa. Quando a fofoca, sempre de terceira. De terceira pessoa. Falaram, contaram. Então essa disseram. E quando fala eu ouvi, aí depois nós vamos entrar nisso também, né, professor Famir? Exatamente. Então vamos em frente.
Ocorre, contudo, a presença facultativa de outras circunstâncias seguindo o seguinte esquema. O que é narração? O que pode existir além de todos aqueles elementos já descritos anteriormente? Como? Como foi que se desenvolveram os fatos? Onde? Onde foi? Onde aconteceram os fatos? Os locais onde eles ocorreram? Quando? Você também pode especificar quando ocorreu. Por quê? Quais foram as causas dos fatos? Qual foi o motivo de todos aqueles acontecimentos? Por isso, a consequência ou o resultado delas, dos fatos narrados. Alguma coisa sobre a narração? Não, só lembrar, então, que nós temos no tipo de narração, nós não vamos aprofundar melhor, assim, a estrutura da narração, ela tem que seguir esse esquema. Eu tenho um fato que gerou o assunto, eu desenvolvo esse fato e eu concluo esse fato. Eu posso usar a primeira pessoa, eu ouvi, andei por este caminho, procurando, eu uso a primeira pessoa, ou eu posso narrar alguma coisa com terceira pessoa. Andaram, disseram, falaram, comentaram. O que não é aconselhável é eu misturar no discurso dessa narrativa primeira e terceira pessoa. Isso na língua portuguesa nós chamamos de mudança de pessoa no discurso. Não é aconselhável num texto produzido. Assim, professor Família? Exatamente. Se você começou a dizer, a começar a contar a história e dizendo que você estava contando essa história, é melhor que você termine contando. Não seria certo ou não seria coerente eu de repente estar contando uma coisa que eu estou dizendo e depois atribuir este fato, né, este conto a uma outra pessoa. Isso. Ou a outras pessoas, né? Eu digo, eu estava num dia chuvoso em Porto Velho, em São Paulo, e de repente tudo aconteceu e de repente eu mudei totalmente a história. Eles me disseram que o que aconteceu no dia chuvoso não foi exatamente aquilo. Então, bem, torna o texto um pouco incoerente do ponto de vista narrativo. É interessante também porque quando a gente fala de coerência, por exemplo, se eu começo dizendo que uma pessoa tem olhos castanhos, mas não dou nenhuma pista na minha narrativa que ela usou uma lente de contato ou estava com uma lente de contato e lá no final minha personagem aparece com o olho azul e eu não dei nenhuma pista que levasse a isso, isso é o que o professor Fabio disse, é uma incoerência na minha história. Então, às vezes, a incoerência, ela gera uma má impressão do texto. Quando eu narro, eu preciso... A dica sempre é essa, eu preciso fazer um plano da minha narração, seja da minha narração, seja da minha descrição, seja da minha dissertação, qual é o fato, como é que eu vou desenvolver, como eu concluo. Eu preciso desse plano para eu ter coerência, ter ligação entre uma parte e outra da minha narração. E tampouco eu não posso ficar sem concluir a minha história. Porque, a não ser que eu tenha licença poética e fique como aqueles filmes que eu não continuo e deixo lá a reticência como se eu fosse continuar em uma escrita posterior, ok? É o que deixa o texto um pouco desinteressante, não é isso? Isso. Bom, e para acompanhar sempre a narrativa, nós temos um outro tipo de texto que às vezes aparece com muita frequência dentro das narrações, não é? Que se chama descrição. O que é o ato de descrever? É o ato de minuciar, dizer como as coisas são, por exemplo, não é isso? Por exemplo, eu sempre falo assim que mulher em festa usa sempre descrição quando vai contar para as colegas. Nossa, fulano estava lá com um vestido não sei como, com a sandália não sei como, o cabelo estava assim, a roupa não combinava. Descreve os mínimos detalhes. Ou então adolescente, quando está interessado em alguma pessoa, descreve os mínimos detalhes. Por quê? Porque o objeto de interesse precisa ser detalhado. Então, a descrição, ela é mais, num texto, num romance, numa escrita, normalmente a descrição, ela exige um nível de leitura maior. Por quê? Porque ela fica mais pesada pela quantidade dos detalhes. Hoje mesmo eu estava comentando com uma professora e ela me perguntou, você está assistindo Saramandaia? Eu disse, não. E a professora começou a descrever os detalhes
detalhes da Saramandaia, quase que eu disse para ela, você está fazendo uma descrição que vai ser o tema da aula que nós trabalharemos hoje. Então é muito minucioso, essa é uma descrição muito minuciosa, um texto muito minucioso, que é o que diferencia da narração. E quando eu falei antes, no tema anterior da narração, que às vezes um narrador começa a descrever quem está no estádio, quais são as faixas que estão usando, quais são as mensagens, como é que o narrador, como é que o jogador, o jogador, olha, está com aquela chuteira amarela. Quando ele começa a prestar atenção no detalhe, ele começa a entrar no universo da descrição. Assim, professor Famir? Exatamente. E descrever exige uma capacidade muito grande de concentração e de observação dos detalhes. Os detalhes é que enriquecem a descrição, porque vai caracterizando o texto, vai dando um desenho daquilo que se quer mostrar para o outro. Vejamos, sua estatura era alta e seu corpo esbelto, a pele morena refletia o sol dos trópicos. Os olhos negros e amendoados espalhavam a luz interior de sua alegria de viver e jovialidade. Os traços bem desenhados compunham uma fisionomia calma que mais parecia uma pintura. À medida que você vai lendo uma descrição, você vai formando uma imagem mental daquilo que está sendo descrito. E essa é exatamente a função da descrição, de dar imagens, de dar características às coisas que estão lá colocadas no texto. Não é isso? Isso. A descrição ela pode ser objetiva, certo? Você vai descrever as características vistas na hora, imediatamente, e pode ser subjetiva, não é isso? Isso. Que é as descrições subjetivas que aparecem, que dão um ar muito mais subjetivo, um ar muito mais pouco objetivo e muito pouco visualizado dentro do texto, ok? A descrição é considerado o recurso mais empregado na caracterização do ambiente e dos personagens. A descrição é uma das formas de representação da realidade por meio de palavras. Essa realidade pode ser concreta ou fictícia. Há duas maneiras básicas de se descrever, como nós já dissemos, objetivamente ou subjetivamente. Na objetiva, a realidade é retratada com a maior fidelidade possível, não se omitindo qualquer opinião ou julgamento. Na descrição subjetiva, a realidade é retratada de acordo com o ponto de vista do emissor, que pode opinar ou expressar seus sentimentos. Então, eu e a professora Ruth podemos descrever o objeto de formas completamente diferentes, subjetivamente. Mas, objetivamente, ele tem que ser, pelo menos, parecido. Não é? Porque eu posso descrever, havia uma flor verde deslumbrante. E ela pode descrever, havia uma flor verde, somente verde. Ok? Ok. Em relação à descrição objetiva, é interessante observar que as propagandas de carro, elas misturam as duas, porém, elas são, na mensagem, elas é para pesar a objetiva. O carro é assim, 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 então a objetividade. Depois enfeita, coloca uma paisagem bonita, utilizando a subjetividade. Exatamente. Okay? Eles colocam uma série de detalhes que você não pode comprovar exatamente que eles estejam lá. Que seria subjetivo. Essas são as descrições subjetivas. Então, gente, por hoje é só. Até nosso próximo encontro. Ok.